Simbora, meu povo! Vamos falar de mais uma estrutura de dados. Nesta aula a gente vai ver sobre a fila. Vamos embora? Pá! Esse efeito sonoro é o melhor. Vamos lá! O que é uma fila? Fila é uma lista linear. Assim como as pilhas, a fila também é um tipo de lista linear. E o que diferencia uma fila de uma pilha? Na fila, as inserções são feitas no fim e as remoções são feitas no começo. Por isso é que as filas, tá errado aqui, isso aqui é fila, são denominadas FIFO, que significa o quê? First in, first out, ou o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que sai. Com isso, a gente tem a seguinte característica em uma fila. No finalzinho da fila, quem entrou vai esperar mais tempo, vai ficar lá mais tempo, ó, tá brabo, vai ficando brabo. À medida que a fila vai andando, a pessoa vai ficando feliz, até que ela vai embora. Então, em uma fila, as inserções são feitas no fim e as remoções são feitas no começo. Beleza? Então, essa é a definição de uma fila. E quais são as operações que a gente precisa saber para resolver problemas de questões que envolvem as filas? Eita, mais um errinho aqui. Nós estamos falando de fila. Beleza? Então, essas três operações aqui, elas são muito utilizadas quando a gente vai programar uma fila. No nosso caso aqui, que a gente vai resolver questão e não vai programar, de teoria, a gente vai trabalhar só com a operação de enfileirar e desenfileirar. Enfileirar o elemento X em F significa que a gente vai inserir um item X lá no final da nossa fila, tá bom? E desenfileira, a gente está removendo o primeiro elemento da nossa fila. Beleza? O que é a operação enfileira? Também é conhecida como enqui, eu acho que é assim que pronuncia, e a opção desenfileira é dequi. Então, o que acontece? Em resumo, a gente tem o seguinte: uma estrutura de dados do tipo fila, todas as inserções são feitas no finalzinho da fila e as remoções são feitas no início. Por isso ela é chamada de FIFO, First In, First Out, porque o primeiro elemento que entra é necessariamente o primeiro elemento que sai. Ou, em outras palavras, o primeiro elemento a ser removido é o elemento que está há mais tempo na fila. As operações mais básicas é iniciar uma fila, verificar se a fila está vazia, verificar se a fila está cheia. Isso aqui é usado quando a gente vai programar, que não é o nosso caso aqui. E as duas operações que a gente vai utilizar é enfileira, que insere um elemento X lá no finalzinho da nossa fila, e desenfileira, que vai remover um elemento do início da nossa fila. Enfileira é chamado de enqui, desenfileira é chamado de dequi. Beleza? Visto essa teoria, vamos resolver a questão? Então vamos lá. Primeira questão 2023, tá? No analista de planejamento do orçamento da CEPLAN de Roraima. Acho que é Roraima, né? Julgue o item a seguir acerca das estruturas de dados. Sempre que houver uma remoção na estrutura de dados fila, ou seja, sempre que a gente remover, quem a gente vai tirar primeiro? O elemento do início da fila, ou o elemento que está há mais tempo na fila. Porque perceba só, vamos supor que você tenha entrado na fila 10 da manhã e está lá esperando sua vez. Deu 10h30, tá? Aí 10h30 entrou uma outra pessoa na fila. E você saiu. Nesse momento você saiu. Ou seja, você esperou meia hora. Você está mais tempo na fila que a pessoa que acabou de chegar. Então, sempre que houver uma remoção numa fila, sempre, o elemento que será removido será aquele que está na estrutura há mais tempo. Gabarito certinho. Então, teoria, vista teoria aplicada em uma questão ultra recente. Então, bora para a próxima. A próxima questão, também de teoria, vai perguntar para a gente o seguinte. Ó, esse aqui já é um pouco não menos recente, é 2021.
mas é Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. A estrutura de dados do tipo FIFO, falou em FIFO, eu tenho que ter em mente que o primeiro elemento que vai entrar é o primeiro elemento que vai embora, em que os elementos entram por uma extremidade e são removidos pela outra extremidade, denomina-se o quê? Fila. Foi o que a gente acabou de ver. O que é árvore? Árvore é uma estrutura de dado hierárquica, tá? Ela não é linear, ela vai ter uma outra vertente. Então elas são chaveadas ao contrário das filas que são indexadas. E os elementos de uma árvore, eles obedecem uma hierarquia, tá? Então uma árvore ela vai possuir uma árvore direita, uma sub-árvore uma sub-árvore esquerda, e a gente vai inserindo elementos ali. Uma lista é um termo genérico, tá? A lista é um termo genérico que aborda as pilhas, as filas, as listas encadeadas e outras estruturas de dados que são do tipo linear. Belezinha? A pilha é uma estrutura de dados linear também, em que todas as inserções e todas as remoções são feitas em uma extremidade denominada topo, e a pilha, por sua vez, ela é chamada de LIFO. Porque o primeiro elemento que entra é o último elemento que sai. E por fim, um registro é uma estrutura de dados heterogênea em que se permite armazenar vários tipos de dados diferentes. Então, o nosso gabarito aqui é letra B. Tranquilão? E para a gente finalizar, vamos ver uma questãozinha mais difícil? Bora ver uma questãozinha mais difícil? Essa questão ela foi aplicada no concurso do Banco do Brasil para agente de tecnologia em 2021. Então aqui você tem que saber a ordem de trabalho de uma fila, tá bom? Se você tem em mente que uma fila, as inserções ou os enfileiramentos acontecem no final e as remoções ou os desenfileiramentos acontecem no início, a gente vai poder resolver essa questão de forma mais tranquila. Então essa introdução aqui a gente nem vai ler para ganhar tempo, tá? Mas aqui é toda uma injeção de linguiça. Nesse trecho aqui ele está falando para a gente como funciona e aqui ele deu as operações que a gente precisa fazer. Beleza, a gente vai fazer essas operações aqui. Então deixa eu só apagar isso daqui. Belezinha. A primeira operação que a gente tem que fazer é enfileirar o número 8. Colocar o número 8 na nossa fila. O número 8 vai entrar no finalzinho da fila. Em seguida a gente vai enfileirar o 9. Então, como todas as inserções são feitas no fim, o elemento 9 vai para o final. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenfileirar. E a gente desenfileira quem? O elemento que está no início da nossa fila. Então, a gente remove o 8. Agora, o primeiro elemento da nossa fila é o 9. Então, eu vou trazer o 9 para frente agora. O 9 continua na nossa fila. E a gente vai mandar enfileirar o elemento 10. O 10 entrou na nossa estrutura. E a gente também vai entrar com o elemento 11. Essa daqui é a nossa estrutura agora. Mas olha que maneiro, ó. Essa operação aqui é enfileira, desenfileirar. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o elemento que está na frente, que é o 9, e vai enfileirar o elemento 9 de novo, lá no final da fila. Então, o que a gente vai fazer? Remover o elemento 9 do início e inseri-lo novamente ao final. Beleza? E aqui a gente vai enfileirar o elemento 12. Então, a nossa pilha, nossa fila, por enquanto, tem esses elementos. 10, 11, 9 e 12. E agora a gente vai desenfileirar. Então, a gente vai arrancar quem? Acho que eu escutei daqui. O primeiro, professor! Isso aí, a gente vai arrancar o primeiro elemento. E, por fim, a gente vai inserir aqui, ó, o elemento número 13. E, por fim, a gente vai desenfileirar mais um elemento, que vai tirar daqui o 11. Então, a nossa fila contém estes 3 elementos aqui. 9, 12 e 13. Beleza, meu povo? Então, o que acontece? As estruturas fila não são muito cobradas em concursos públicos, tá? As que são mais cobradas são as pilhas, que a gente viu no vídeo anterior. As filas é mais cobrado teoria. Então, o que você precisa ter em mente?
A estrutura de dados do tipo fila é uma estrutura de dados em que as inserções são feitas no final, as remoções são feitas no início, por isso ela é chamada de FIFO, que é o primeiro elemento que entra, é o primeiro elemento que sai. As operações básicas em uma fila são enfileirar, que insere um elemento no final da fila, e desenfileirar, que remove um elemento do final da fila. Sobre as filas é isso, pessoal. Então a gente fica por aqui. Forte abraço e valeu!